Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, firmes e fortes nos estudos aí, hein? Olha só, estou apresentando para vocês agora na tela o nosso material de estudo das semanas 5, 6 e 7, tá bom? Então, o material que vocês estão vendo aqui é para as 3 semanas, vocês têm aí 3 semanas para estudar esse material e para assistir as videoaulas que eu vou disponibilizando para vocês toda semana, tá bom? Estou fazendo uma videoaula diferente, depois vocês me digam se gostaram assim ou não, tá bom? Olha lá, nosso primeiro assunto então de hoje, nós estamos começando a semana 5, são os números racionais. O que são números racionais? São todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, muito importante essa informação. Se perguntarem para a gente o que é um número racional, já sabemos, é um número que pode ser escrito na forma de fração. Vamos entender melhor como é que funciona isso? Olha aqui, tem mais uma informação importante. Com numerador e denominador inteiros e denominador diferente de zero. Então, essa fração não pode ser de qualquer jeito, né? É uma fração como esta do exemplo aqui embaixo. Olha, eu tenho 2 quintos, tá vendo? 2 sobre 5. O 2 é o numerador, o 5 é o denominador. Lembram-se disso? Já aprenderam, né? O 2 quintos aqui, olha, é uma fração com números inteiros. Lembra que a gente viu nas semanas anteriores, números inteiros são os positivos e os negativos? Então, olha lá, 2 quintos. O denominador não pode ser zero, tá bom? Pode ser positivo, pode ser negativo, tem que ser inteiro. Também não pode ser um número com vírgula debaixo da fração, um número com vírgula em cima da fração. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Importante observar aqui também, ó, que eu coloquei em negrito para vocês. Os números naturais inteiros que a gente já conhece também são racionais. E por que eles são racionais? Porque eles podem ser escritos na forma de fração. Isso mesmo. Olha os exemplos aqui embaixo. O 2, por exemplo, pode ser escrito como 2 sobre 1 ou como 12 sobre 6. Por quê? Olha aqui que legal. O 2 sobre 1 é uma fração, uma razão. Então, se é uma razão, também é uma divisão. Então, 2 sobre 1 significa 2 dividido por 2, que dá 2. Exatamente. 12 sobre 6 é igual a 12 dividido por 6, que também dá 2. Vocês conseguem pensar aí em outras frações que daria 2? Tem muitas, né? Se eu dividir 20 por 10, dá 2. 200 por 100, dá 2. 18 por 9, dá 2. Tem muitas, né? Então, todos os números que podem ser escritos na forma de fração são números racionais. Olha outro exemplo aqui embaixo, o número menos 7. Menos 7 sobre 1 significa menos 7. Menos 14 sobre 2 significa menos 7. Olha esse exemplo, menos 21 é igual a menos 21 dividido por 3. A razão, pessoal, pode ser escrita na forma de fração, um número sobre o outro, ou na forma de divisão, um número dividido pelo outro, ok? Por isso que a gente coloca aqui na forma de razão, ok? Então, olha lá, menos 21 dividido por 3 é menos 7. E é importante notar, todas essas frações aqui, olha, menos 7 sobre 1, menos 14 sobre 2, menos 21 sobre 3, são chamadas de equivalentes. Por quê? Porque todas elas têm o mesmo valor, certo? Se eu dividir de cima para baixo, todas elas vão dar menos 7. Então, toda vez que a gente tem frações assim, elas são chamadas de equivalentes, não se esqueçam, tá bem? Vamos ver um exemplo? A fração, galerinha, ela mostra para a gente o todo e a parte, e a relação que há entre eles. Vamos pensar o seguinte, olha, aqui na fração, a primeira fração que eu coloquei para vocês aqui em cima, o 2 quintos. Imaginem aí, destacar de verde aqui, imaginem aí que eu peguei um bolo e dividi em 5 partes, e tomei 2. É isso que significa 2 quintos. Se eu falar que eu comi 2 quintos de um bolo, significa que eu dividi ele em 5 pedaços e tomei só 2. Se eu disser para vocês que 2 quintos dos alunos do 8º ano são meninas, poxa, eu preciso pegar a sala toda, todos os alunos, dividir em 5 grupos, porque eu estou falando 2 quintos. 2 quintos, eu pego 2 grupos e eu descubro quantas são meninas, ok? Vamos fazer um exemplo? Olha aqui embaixo, acompanhem comigo.
O exemplo número 1, tá bom? Eu destaquei aqui em verde. 2 em cada 5 estudantes do oitavo ano são meninas. Se a sala tem 30 estudantes, qual é o número de meninas e o de meninos? Olha só, a primeira informação é a mais importante que a gente tem. 2 em cada 5. 2 em cada 5. Ah, 2 em 5, 2 quintos. Olha lá, é a fração 2 quintos. Então, eu tenho 2 quintos dos alunos são meninas. Está escrito aqui, ó, que 2 quintos são meninas. Basta eu multiplicar a razão pelo total de estudantes da sala. Olha como que fica a continha aqui embaixo, pessoal. Destaquei em vermelho para vocês verem, ó. 2 quintos vezes 30 é igual a... Poxa, professora, deu 60 sobre 5? Como assim? Vamos lembrar, quando eu tenho uma fração vezes um número, eu tenho que colocar o número 1 embaixo desse número. Por quê? Porque quando eu tenho multiplicação de frações, eu faço de cima vezes de cima e o de baixo vezes o de baixo. Isso mesmo, então vai ficar 2 vezes 30, 60. 5 vezes 1, 5. E como é uma fração, uma razão, 60 dividido por 5, 12. Então, nessa sala tem 12 meninas. Agora, para saber o número de meninos é fácil, né? Fiz a continha de menos e já descubro que tem 18 meninos. Ok? Tudo bem? Tem uma outra forma também de eu pensar nesse problema. Olha só, não é 2 quintos que é a informação do problema? Poxa, eu sei que a cada 5 estudantes que eu pegar, ó, a cada 5 estudantes que eu pegar, 2 são meninas, 3 são meninos. Não é? Não fala que 2 quintos são meninas? Então, 2 quintos são meninas e 3 quintos são meninos. Então, eu vou pegar esses 2 quintos e vou multiplicar por um valor que chegue ao total de estudantes da sala. Ora, se eu fizer 5 vezes 6, dá 30, que é o total de estudantes da sala. Então, eu tenho que fazer a mesma conta com o numerador aqui em cima, ó. Multiplicar por 6 também. E aí eu descubro que tem 12 meninas dentro dos 30 estudantes dessa sala. Lembram-se, frações equivalentes. Se eu multiplicar o número de cima e o número de baixo pelo mesmo valor, eu encontro uma fração equivalente. Beleza? Bora lá, gente. Importante agora, olha só, as frações, os números racionais, a gente pode escrever eles de várias formas. Fracionária ou decimal. Como é que eu faço para transformar uma fração em número decimal? Olha lá, coloquei 3 exemplos para vocês. O exemplo A, tá vendo? Vou destacar em vermelho. Eu tenho 1/4. Qual que é a representação decimal de 1/4? Basta eu fazer 1 dividido por 4, que dá 0,25. Olha aqui, a letra B, vou destacar em outra cor aqui pra gente, vou destacar em roxo. Olha lá, 3 quintos. Qual é a representação decimal de 3 quintos? Basta fazer 3 dividido por 5, 0,6. E a letra C, olha só, a letra C, que interessante, super diferente. A letra C tem 15 sobre 11, a fração 15 onzeavos, né? Basta fazer 15 dividido por 11. Botei na calculadora lá. 15 dividido por 11 deu 1,363633666666. Nossa, professora, não tem fim. Exatamente, não tem fim. Esse é um número muito interessante. Existe, tá vendo? Ele pode ser escrito na forma de fração e não tem fim a divisão. Ele chama-se dízima periódica, tá bom? A gente já vai, nas próximas aulas, aprender mais sobre as dízimas. Então, o que eu faço quando eu quero transformar uma fração em número decimal, ou seja, número com vírgula? Eu tenho que dividir o numerador pelo denominador, ok? E se eu quiser fazer ao contrário, professora, eu quiser transformar um decimal em fração? Aí tem que prestar um pouquinho mais de atenção, mas não é difícil. Olha só que legal. O 0,25, que a gente já viu ali em cima, que vale 1/4, certo? Como é que eu transformo esse 0,25 em 1/4? É estranho isso. É simples, pessoal. É só fazer uma fração cujo denominador, o número que fica embaixo, seja 10, 100, 1000, 10.000, tem que ser múltiplo de 10, tá bom? Como é que eu vou descobrir se é 10, se é 100, se é 1000 que eu vou colocar lá embaixo? Eu tenho que observar isso aqui, ó. Quantos números eu tenho
depois da vírgula. Quantos números eu tenho aqui no 0,25? Eu tenho 2 números. Então, significa que eu vou colocar 2 zeros embaixo da minha fração. Simples assim. E em cima da fração, vai aquele número todo sem a vírgula. Ó, poderia ter colocado aqui 0,25, sem a vírgula. Ora, sem a vírgula, esse zero não tem valor nenhum, então fica só 25. E como é que chegou a um quarto, professora? Aham, olha lá, a gente pode simplificar a fração. Lembram-se disso? Posso dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número. Quando eu divido o 25 e o 100 pelo próprio 25, eu consigo um quarto. Olha que beleza. Olha aqui o outro exemplo, pessoal. 0,6 que a gente já viu em cima. Quantos números eu tenho depois da vírgula? Só um número. Então, eu coloco apenas um zero aqui embaixo da fração, junto com o número 1. E em cima da fração, só aquele número sem a vírgula. Simplifiquei de novo. O 6 e o 10 dá para dividir por 2. E quando eu faço essa divisão, 6 por 2 dá 3, 10 por 2 dá 5. Olha o 0,008, que interessante. Eu tenho quantos números aqui depois da vírgula? Tem 3 números. 3 números. Então, embaixo da fração, eu tenho 3 zeros. Olha que da hora. Então, vai ser o número 1000 embaixo da fração. E em cima, só o número 8, porque quando eu tiro a vírgula, fica assim, ó. 0008. Mas eu tirei a vírgula, esses zeros não têm valor nenhum. Ficou 8 sobre 1000. Simplifiquei dividindo os dois números por 8 e consegui a fração 1 sobre 25. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos ver na retinha numérica a localização de alguns números. Olha lá, na reta numérica é importante lembrar disso. Os espaços entre os números inteiros continuam unitários, ou seja, aqui entre o 0 e o 1, um espaço. Entre o 1 e o 2, um espaço do mesmo tamanho. Entre o 2 e o 3, mais um espaço do mesmo tamanho. O que acontece é o seguinte, agora a gente tem os números decimais e fracionários, que são números picadinhos, né? Eu tenho meio, eu tenho um terço, um quinto, 10 quartos e assim por diante. Então, são números com vírgula, números não inteiros. Então, olha lá, primeiro exemplo que eu coloquei para vocês aqui, ó, para localizar na reta, dividimos o espaço menos 1 e 0 em duas partes e marcamos a metade. É para localizar o menos 1 meio aqui, ó, esqueci de colocar para vocês, tá bom? Então, para localizar esse menos 1 meio, olha lá, eu coloco ele exatamente entre o menos 1 e o 0. Primeiro, porque ele é negativo, então ele fica do lado negativo da nossa reta. Depois eu tenho que lembrar que 1 dividido por 2 é 0,5. Poxa, 0,5 fica exatamente entre 0 e 1. Só que por causa do sinal negativo, do lado negativo. Olha aqui o outro exemplo que eu coloquei para vocês. É localizar o 2, o menos 2,1. Puxa, menos 2,1 é negativo, então já vai ficar do lado esquerdo da reta. Maravilha. E aí eu lembro que 2,1 é a fração menos 21 sobre 10. Então, os dois estão no mesmo lugar, certo? Pessoal, 2,1 fica mais próximo do menos 3 ou mais próximo do menos 2? Mais próximo do menos 2, né? Só que como é que eu sei exatamente onde ele vai ficar? Olha embaixo da fração, não, número 10. Então, eu tenho que dividir esse espacinho entre o menos 2 e o menos 3 em 10 partes, exatamente, 10 partes e pegar só a primeirinha. Ora, aqui no meio a gente não dividiu em duas partes, olha, ficou uma parte para cá e outra para cá? Exatamente, porque é meio, metade. Agora aqui é 21 décimos. Foi dividido em 10 e a gente pegou uma partinha ali, tá certo? Então a gente pode localizar todos os números racionais na nossa retinha. Claro, obedecendo a posição de cada um, se é negativo do lado esquerdo, se é positivo do lado direito, e aí vamos observar em qual posição eles ficam, de acordo com o que vem depois da vírgula deles, certo? Muito bem, vamos aqui para mais um exemplo. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Uma pergunta muito legal. Olha só, nesse exemplo 3 aqui, eu faço uma pergunta bem simples. Quantos números racionais existem entre 1 e 2? Olha que bacana.
Olha a resposta, que incrível. São infinitos. Pensa aí, entre 1 e 2. 1,5 fica entre 1 e 2? Fica. 1,7 fica entre 1 e 2? Fica. 1,79 fica entre 1 e 2. Olha aqui, 1,541 fica entre 1 e 2? Fica entre 1 e 2. Então, a gente pode colocar muitos números depois da vírgula, depois do 1, e todos eles vão ficar entre 1 e 2. Muito legal, não é? Agora, pensa aí, onde fica o número 5,1, por exemplo? Ele fica entre 5 e 6, entre esses inteiros. O menos 3,7, puxa, do lado negativo agora, ele fica entre menos 4 e menos 3. Então, vocês perceberam que entre dois inteiros ali na retinha existem infinitos números racionais. Muito legal isso, né? É difícil a gente imaginar que entre 1 e 2 tem infinitos números, mas é a verdade. Beleza? Galerinha, por hoje é só. É só isso que eu queria passar para vocês, tá bom? Lá na nossa plataforma também tem orientações para atividade. Não deixa de ver, eu vou falando certinho o que eu quero de cada atividade, acho que vai ajudar vocês a resolverem, tá bom? E dúvidas, deixei meu WhatsApp lá, deixei e-mail, tá bom? Vocês podem deixar comentário, não deixem de perguntar, tá? Todo dia de manhã eu tô aqui para ajudar vocês. A gente não está se vendo na escola, mas espero que mesmo à distância eu consiga ajudar um pouquinho, tá bom? Então, tchau, até a próxima.